Olá, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro vídeo da série Construindo com EPS e hoje eu vou falar sobre painel. Qual painel eu devo usar na minha obra? Você já deve ter visto aí alguns modelos de painéis diferentes, né? E deve ter se perguntado, mas o que eu tenho que usar? Qual o melhor painel para o meu projeto, aquele que vai funcionar melhor para a construção da minha casa? Então eu vou trazer um comparativo entre dois painéis, que são os que a gente usa nas obras de EPS, tá? Que é o painel manufaturado e o painel eletrosoldado. Vou fazer um comparativinho rápido aí entre eles, né? E depois, no final, a gente fala um pouquinho, né, daquilo que vai melhor se adequar ao seu tipo de projeto e qual painel você deve escolher e qual a minha opinião sobre eles, tá bom? Bom, então vamos lá. Painel manufaturado, painel desenvolvido manualmente. Normalmente o fornecedor que faz esse tipo de painel, ele faz à mão, né? Normalmente não, ele sempre vai fazer isso à mão. Ele vai comprar o isopor já pronto e ele vai comprar a malha de aço já pronta, tá? A malha pop. As características desse painel. A gente tem ali no meio, no miolo dele, um isopor, que é o EPS, né? Do tipo anti-chamas. TF1 é o mínimo, pode ser TF2, TF3, mas pela norma SINAT, o mínimo exigido é o TF1. Então, nós temos um isopor anti-chamas e nas duas faces nós temos a malha pop. Normalmente é utilizada a malha pop 10 por 10 ou 15 por 15, com a espessura ali do fio 3.4, 3.8, isso vai depender aí do teu fornecedor e do fabricante, ok? Mas esses são basicamente os modelos encontrados no mercado. Ele pega então esse isopor, nesse modelinho que eu falei, com as malhas e conecta essas malhas por conectores retos, tá? Então, eles se conectam de forma reta. Quando a gente fala do painel eletrosoldado, que seria o outro, já vamos entrar aí com a comparação então, nós estamos falando de um painel feito mecanicamente, por máquina mesmo, tá? Então, ele é eletrosoldado, ele é feito de forma mais precisa, porque é feito por uma máquina, tá? A composição dele é o mesmo tipo de isopor, porém, normalmente, quem fabrica, já fabrica até mesmo isopor, né? Normalmente as fábricas já fabricam o próprio isopor, né? Ali dentro dessa fábrica. Ele não compra pronto, tá? O mesmo modelo, anti-chamas, TF1, 2 ou 3, tá? E a malha que vai revesti-lo não é a mesma malha usada lá no manufaturado. Nesse caso, a gente vai ter uma malha 5x5, menorzinhos, quadradinhos, né? Ou até mesmo retangular, 5x15, tá? A espessura do fio, da malha ali, é mais fino. Nesse caso, é usado em torno de 2.4, tá? Tudo vai depender também do fornecedor, do fabricante. Mas esse é mais ou menos o modelo que a gente encontra aí no mercado, ok? Um modelo de malha usada, a gente pode ser usado dos dois tipos, tá? A gente vai encontrar no mercado dos dois tipos. Diferentemente lá do manufaturado, que é usada a malha pop, nesse caso é usado ou a malha pop, ou você vai encontrar também de aço galvanizado, tá? Então, você vai encontrar nos dois modelos quando ele é feito eletrosoldado, quando ele é feito lá por máquinas, ok? Bom, então falamos aí da composição dos dois, como eles são desenvolvidos, deu para entender então a diferença aí de um e do outro, correto? Agora a gente vai falar sobre, peraí que apagou aqui, sobre resistência, super importante, né? Qual é a resistência de cada um? Então, quando a gente fala de um painel manufaturado, do painel feito à mão, a gente tem uma resistência em torno, isso que eu vou falar aqui, é o que a gente viu de laudo, né? O que eu tenho acesso a laudos de painéis aqui no Brasil, e é o que eu tenho visto, né? Que esses painéis têm suportado, né? Tudo isso vai depender do laudo do tipo do fabricante, enfim, cada um vai ter o seu tipo de laudo, mas é basicamente isso, tá? Manufaturado, 34 toneladas por metro quadrado. Bastante, né?
O eletrosoldado, 40 por metro quadrado. Deu uma diferencinha entre um e outro, né? Mas, ainda assim, se nós compararmos com a alvenaria tem uma resistência de 7 toneladas por metro quadrado, né? Então, a gente já viu que pulamos quase 5 vezes aí no manufaturado, né? No feito à mão. Já deu quase 5 vezes a resistência de um painel, de uma parede de alvenaria, correto? Custo. Normalmente, o painel eletrosoldado, ele tem um custo maior. E não é para menos, né? Ele tem uma resistência maior, normalmente ele é feito com aço galvanizado, tem um custo maior também, tá? E tem também a questão da invenção, né? Onde foram inventados. O manufaturado, que é o nosso painel manual, é invenção de brasileiro. Então, ele foi inventado aqui no Brasil, tá? Quando a gente fala de, poxa, mas o sistema monolítico, ele não é italiano? O painel manufaturado, aquele feito à mão, ele é invenção do brasileiro. Agora, o painel eletrosoldado é invenção italiana. Então, foi inventado lá na Itália. Uma outra diferença entre eles no momento da confecção, que eu não falei, é que o manufaturado, ele é feito ali com os conectores retos, né? Essas malhas se encontram de forma reta, os conectores. Já no eletrosoldado, ele pode ser tanto reto como treliçado. Normalmente você vai encontrar o treliçado, tá? Um outro comparativo é armazenamento, como ele pode ser armazenado, como é feita as entregas deles dentro do caminhão, né? O manufaturado é mais fácil de ser transportado e armazenado. Ele otimiza mais espaço, ele pode ser colocado em cima do outro, tá? Já no painel eletrosoldado, né, quando ele é ali treliçado, ele não pode ser colocado em cima do outro, porque pode estar prejudicando ele, né, pode amassar, enfim. Então, ele não pode, ele tem que ser colocado ali de pé, um ao lado do outro. Isso faz com que ele ocupe mais espaço no momento do transporte, ou até mesmo dentro da obra, né? Então, isso pode talvez ser um problema, dependendo de onde você tá, de onde vai vir esses painéis, da entrega, né? Se vai ser muito longe, dependendo de quantas viagens que o caminhão vai ter que fazer, às vezes isso aí vai encarecer ainda mais, né, o preço do painel eletrosoldado, né? Diferente do manufaturado, que é mais fácil essa questão do armazenamento, do empilhamento dele dentro de um caminhão, de uma carreta, né? E faz com que tenha essa otimização de espaço e entregue, com certeza, mais painéis dentro de uma viagem só, tá bom? Um outro comparativo aqui importante seria o uso dele em questão arquitetônica mesmo, dentro de um projeto, de uma obra, a gente falando aí da parte arquitetônica. O painel manufaturado, ele pode ser personalizado. No momento em que ele é feito à mão, então ele pode ser feito no formato em que o cliente pede. Às vezes tem ali alguns detalhes arquitetônicos de fachada que a gente usa bastante, né? Porque o isopor é leve, então dá para brincar muito, né, nessa parte arquitetônica. E o manufaturado, ele permite com que a gente realmente personalize, né? Ele consegue, o fornecedor normalmente ele monta ali aquele detalhe arquitetônico que você deseja, do tamanho que você quer, no formato que você quer. Já no eletrosoldado, não. Como é feito por máquina, pela máquina, então ele tem ali seu padrão e a gente não consegue, né, ter essa liberdade arquitetônica, tá? Então essa seria uma vantagem do manufaturado em cima do eletrosoldado. Bom, vamos ver, o que mais que eu posso falar aqui? Uma coisa importante também, seria o momento das instalações prediais. Quando a gente fala em instalação predial, numa placa do manufaturado, vamos pensar aí que a gente tem as malhas lá 10 por 10 ou 15 por 15 no manufaturado. Já no eletrosoldado ela tem 5 por 5 ou 5 por 15. Isso dificulta o momento das instalações prediais, instalações hidráulicas, elétricas, tubulação, né? A gente precisa normalmente ali no eletrosoldado tá cortando, porque os espaços são apertadinhos, são pequenos para estar fazendo as instalações, então é preciso um pouco mais de trabalho, né? E acaba se gastando mais tempo em obra também, acaba se precisando de
uma atenção maior do profissional que está ali executando, da mão de obra, né? Porque ele vai ter que cortar aquela malha, depois ele vai ter que remendar aquela malha. Então, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? Essa parte de instalações. Isso acaba pesando bastante no momento da execução, tá? Então, é mais um ponto positivo lá para o manufaturado, né? Pela invenção dos brasileiros. Tá bom? Agora, em questão de uso, eles podem, tanto um quanto o outro, pode ser usado aí nas paredes, pode ser usado em muro de arrimo, muro de fechamento, pode ser usado em piscina, escada, pode ser usado em laje, pode ser usado na base da fundação. Então, os dois vão ter aí essas utilizações aí, esses usos especiais, tá bom? Bom, vamos ver. O que mais? Eu considero o painel manufaturado mais fácil de ser executado, tá? Eu considero ele mais tranquilo do que o painel eletrosoldado, né? Tem essa questão aí das instalações, né? Que a gente fala, eu tô falando aqui na questão de execução mesmo. Então, essa é uma parte que pesa bastante. E até ali a movimentação dele, as instalações, eu considero o manufaturado mais tranquilo, né, para as equipes, para serem no momento do treinamento ali da equipe, eles vão pegar mais rápido, o manufaturado vai ser mais tranquilo, tá bom? Bom, eu acho que seria isso, né? Então, esse seria um comparativo, assim, a grosso modo entre um e o outro, né? Claro que tudo vai depender muito do fabricante, cada fabricante tem as suas especificidades do teu painel, né? Cada um vai defender o teu método, mas os dois são bons, tá? Os dois funcionam. É importante apenas que você se atente realmente no momento da compra do painel, né? Conversar aí com o fabricante, ver se tá tudo em ordem, né? Se ele foi fabricado nesse formato correto, né? Com esse isopor anti-chamas, está tudo dentro dos padrões do SINAT, né? Para que você tenha esse respaldo, tá? Então, o fabricante, ele tem essa responsabilidade, né, sobre os painéis, isso te assegura, né, desde que ele cumpra com as exigências corretas, né? Então, ele te assegura de que tá tudo ok. Isso faz com que você tenha um respaldo dentro da tua obra, dentro aí do teu projeto, tá bom? Então, como eu falei, não considere nenhum melhor, nenhum pior. Os dois são bons, os dois funcionam, mas é claro que vai ter aquele que vai melhor se adequar ao teu projeto, à tua obra. Tudo vai depender daquilo que você precisa, daquilo que você pode. Então, tem que pensar na questão do custo. Eu falei já, vou repetir aqui, o eletrosoldado, ele tem um custo um pouco maior, visto que ele suporta, tem uma resistência maior também, ele tem uma bagagem, né? Então, ele tem aí uma história, ele vem de outro país, isso tudo pesa com certeza, né? Mas, por outro lado, o nosso painel aqui brasileiro, ele é mais fácil de ser usado dentro da obra. Ele traz aí algumas vantagens em relações à arquitetura mesmo, né? Essa personalização do projeto, isso é muito bacana também. Então, tudo vai depender do teu projeto, da tua obra, das tuas possibilidades e necessidades, ok? Seria isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, tá bom? Só me mandar e vamos lá para o próximo videozinho em breve, tá bom? Muito obrigada!